Fala pessoal, vamos falar hoje sobre como criar uma página com um Page Builder. Então vamos lá, o que é o Page Builder? O Page Builder, na verdade, ele é uma ferramenta de facilitação de criação de conteúdo. Então tu quer criar um banner com uma vitrine, um banner mosaico, sem precisar mexer em código, e isso de uma forma rápida, criar uma página de venda para Black Friday, para Dia dos Pais, para Dia das Mães. Se tu quer criar isso de uma forma eficiente, sem mais delongas, a gente vai até a parte aqui de conteúdo. Vamos lá, vou mostrar aqui, ó, conteúdo. Aqui no primeiro menu de elementos, aqui tu vai em páginas. Na parte superior direita, tu vai até em adicionar nova página. Ou essa página aqui é para editar, né? Para eu excluir uma página, para poder editar ela. Se eu clicar em selecionar editar aqui. No caso, eu vou criar uma nova página, né? Então vamos lá, adicionar nova página. Vou colocar um nome para essa página. A ideia é que seja Black Friday. O conteúdo para essa página, eu posso colocar um título lá no começo. Eu vou colocar então Black Friday aqui no topo da minha página. Depois de colocar, eu venho até aqui de fato editar com o Page Builder, é só clicar aqui ou no primeiro botão, tanto faz. E a gente vai explicar então cada um desses elementos aqui para a gente poder construir nossa página, ok? Vamos entender um pouco melhor cada um desses conteúdos. Aqui em Layout, essas coisas que estão aqui, na verdade fazem parte de uma grade ou tipo de conteúdo que a gente vai colocar nelas. Então, por exemplo, o Row. O Row é necessariamente como se fosse um container, né? É um espaço quadrado que eu faço configurações nele, certo? Da mesma forma, a gente tem colunas. Colunas é como se fosse dois containers, um do lado do outro. Janelas. Janelas, aqui no Tabs, no caso, é um conteúdo que eu posso criar mais de uma janela. Por exemplo, posso colocar duas janelas aqui. Quando o cliente clica, ele é direcionado para cada uma dessas janelas com conteúdo. E por último, a gente tem o acordeão. Acordeão aqui, no caso, ele precisa de um row, né, de uma coluna, para a gente organizar ele certinho dentro. Criado ele, eu venho aqui em acordeão e coloco, por exemplo, posso ter uma pergunta 1 ou ter uma pergunta 2, por exemplo. E aqui eu coloco uma resposta, como resposta 1 e resposta 2. Na resposta, se eu quiser, eu posso carregar uma imagem também. Então aqui eu posso clicar e eu adicionar uma imagem nessa resposta. Eu não vou colocar porque eu acho que não faz sentido nesse momento, né? Então aqui, voltando para essas áreas de coluna e tudo mais, vamos lá para a parte do container. O primeiro container a gente pode vir aqui, duplicar ele, apagar, deixar visível ou invisível, ou vir aqui na parte de configuração, certo? A configuração inicial, ele está bem centralizadinho, dá para ver que ele tem uns espaços em branco ao redor. Se eu modificar ela para Full Widget, ele fica totalmente fora a tela. Mas se eu adicionar uma imagem, que seja, por exemplo, aqui em mídia a gente tem imagem, se eu adicionar uma imagem, essa imagem vai ficar centralizada, porque ele é Full Widget. Mas se eu mudar ele, por exemplo, do Full Widget para Full Bleed, ele fica com a imagem full, tela a tela, beleza? Então, só voltando aqui no container e entendendo um pouco melhor de cada coisa, eu posso fazer com essa imagem, ou o conteúdo que tiver dentro, pode ser um texto, ficar no topo, ficar no centro ou na parte de baixo. Eu vou colocar no centro, ok? Eu também posso definir um tamanho de altura, definir um mínimo de altura. Nesse próprio container, sem necessariamente puxar uma imagem aqui da lateral esquerda, aqui, né? Eu posso, nele mesmo, já colocar um background, colocar uma imagem como background ou vídeo como background. Uma cor de fundo, por exemplo, posso colocar azul nesse container. A imagem que vem acima pode ter uma imagem e no próprio container colocar uma cor ou um vídeo ou uma imagem. Uma imagem tanto para web quanto a versão mobile, ok? E mesmo nesse container, o conteúdo que tu colocou, tanto a imagem do web ou mobile, eu posso centralizá-lo ou aparecer o tamanho da imagem fora o tamanho do container ou automaticamente ficar colocando um do lado do outro. Eu posso fazer isso ser centralizado, eu posso fazer isso ser centralizado no topo, centralizado embaixo. Posso modificar a ordem da organização. Isso vai ficar mais claro quando a gente falar aqui, por exemplo, de banner ou slider. Depois disso eu posso botar em rolagem, eu posso ficar repetindo, então ele vai ficar se repetindo dentro do quadro. Ou um parallax. Parallax é aquele efeito que a página se move, mas a imagem quase que não se move. Então eu posso criar isso daqui com o background que eu coloquei. E depois eu posso também fazer alinhamentos de conteúdo dentro desse container. Por exemplo, o alinhamento desse container eu posso deixar default na esquerda, centro ou direita. Posso criar uma borda sólida, uma borda com linhas pontilhadas, eu posso criar vários tipos de borda. A cor dela, a largura dela, eu posso criar aqui a espessura da borda, mas também eu posso fazer com que essa borda, na vez de ser quadrada, ela seja com as bordinhas mais arredondadas. E daí é só eu colocar aqui em pixels o quanto que eu quero que essa borda seja arredondada. Por exemplo, se eu colocar aqui 50 pixels, junto com a minha imagem,
ou se eu subir uma imagem, a própria borda desse container já vai ficar redonda. Eu vou subir uma imagem aqui, ó, a imagem é redonda, mas o container também é redondo, ok? Depois disso eu tenho colunas. Nas colunas, aqui que é o segundo local, eu posso colocar todos esses elementos dentro das colunas, da mesma forma como no container, e eu posso fazer elas se organizarem também. Por exemplo, eu vou pegar aqui um heading e colocar dentro da coluna, e eu também vou pegar um texto para colocar dentro da coluna. É simples, isso aqui é um texto, isso aqui é um título, certo? Então, no meu texto aqui, eu vou pegar um texto da minha placa de vídeo, de placa-mãe aqui que eu peguei, e vou colocar esse. Só que o título, eu não quero que fique do mesmo tamanho, ou até mesmo com esse tipo de texto. Então, eu venho aqui no heading e eu coloco. Depois disso, eu posso vir aqui na outra coluna e colocar a minha imagem. Como eu coloquei lá em cima em banner, posso vir aqui e colocar aqui também. Então, eu seleciono minha imagem aqui, por exemplo, coloco, subo, ela vai puxar a imagem. Só que ficou ruim, né? Porque a imagem está na direita, mas o texto está lá em cima, vai ficar um espaço vazio em branco aqui. Então, eu venho na minha coluna esquerda aqui, venho em configurações e eu posso centralizar ela aqui em Centered, por exemplo. Então, fazendo isso, ó, o texto já fica mais centralizadinho. Mas eu não gostei muito porque esse texto está alinhado à esquerda. Eu posso ir no próprio texto e alinhar à direita. Ele alinhou à direita da caixa. Posso fazer a mesma coisa com esse texto, por exemplo. Eu venho aqui nesse texto, em configurações, e alinho à direita. Ele se alinhou à direita. Se eu quiser fazer com que essa coluna duplique, mude a ordem, é só eu clicar aqui na própria coluna e clicar nesse espacinho aqui que ele vai duplicar. Da mesma forma como qualquer outro conteúdo daqui. Beleza? Nas janelas, eu posso pegar aqui na minha janela e eu vou colocar produtos nela, por exemplo. Nessa janela, eu coloquei produtos, vim na engrenagem, eu vou selecionar produtos carrossel. E no quesito de produto, quando a gente volta nesse detalhe aqui, para a gente falar bem sobre produto, a gente tem opções de selecionar por categoria. Por exemplo, selecionei categoria, ele já puxou 4 produtos. Ou SKU, eu separo cada SKU por vírgula aqui, ou eu seleciono uma condição. Essa condição, ela vai criar uma regra para exibir produto. Por exemplo, eu clico no maisinho e seleciono falando assim, ó, nessa categoria X, que eu vou lá e coloco o nome da categoria, eu seleciono aqui, ó, vou selecionar tintas e acessórios. Na categoria 15, todos os produtos que tiverem preço, vou procurar aqui preço, price, eu vou colocar no na verdade, igual ou menor que 10 mil reais. Então eu falei aqui para essa seleção, por exemplo, que todos os produtos que forem da categoria X menos de 10 mil reais, eles vão aparecer. Posso criar vários tipos de regras, a gente tem vários tipos de setor aqui. No caso, eu vou colocar só categoria mesmo, tá? Eu posso depois disso fazer um carrossel ser contínuo, o loop ser infinito, exibir, avançar e voltar, círculos de navegação, o play automático. Eu não vou deixar o play automático porque eu acho meio irritante, mas tu pode colocar também. O alinhamento desses produtos à esquerda, centralizado, à direita, tu pode fazer a organização aqui da mesma forma como nos outros containers, né? Vou salvar aqui, por exemplo, ele vai puxar meus produtos lá com esse layout, mas depois esse layout vai se adaptar à vitrine da loja, ok? Feito isso, eu só vou selecionar outros produtos para essa outra vitrine, para a gente ter aqui organizado e parecido. Eu vou pegar nesses produtos aqui, por exemplo, a categoria industrial. Salvei, então eu tenho janela 1, janela 2 aqui puxados, certo? Por último, mas não menos importantes, vamos falar dos últimos elementos, então. A gente tem elementos de separação. Eu falei do texto, eu falei do heading, agora eu vou vir para botão, eu posso colocar um botão, por exemplo, aqui nesse container, vim aqui com um botão e colocar um texto para esse botão, mudar a cor dele aqui em configurações, centralizar, venho aqui, por exemplo. Mas eu não vou porque eu acho que não faz muito sentido um botão nesse espaço aqui, ok? Vou apagar esse botão. Eu posso colocar um divisor, por exemplo, aqui é 2 banners, eu quero dividir meu produto. Eu posso vir aqui em divider e colocar, dividindo, por exemplo, o container de cima da janela de baixo, ou direto dentro da janela também. Posso vir no divider aqui e colocar separando esse espaço aqui também, ó, separando de cima para de baixo. Outros campos que eu posso preencher, eu posso vir com um row aqui, colocar aqui embaixo, e nesse row, por exemplo, eu posso colocar um vídeo. Então aqui, essa ferramenta de vídeo, eu venho aqui, seleciono o vídeo, em configurações, eu tenho vários tipos de configuração, eu posso colocar o URL, uma largura máxima e um autoplay, para esse vídeo dar play automático quando alguém entrar. Beleza? Não vou colocar o vídeo porque eu não tenho nenhum vídeo aqui para colocar. Da mesma forma, eu posso colocar um banner. Então, esse banner aqui, por exemplo, é um banner, na verdade, de texto. Então, eu posso vir aqui editar um texto, compre agora, por exemplo. Colocar 20 pixels e colocar ele em branco. Vou colocar em branco porque vai fazer sentido com o banner que eu vou colocar, que é muito parecido com o outro lá. Clico fora, venho aqui em carrego imagem.
E eu vou selecionar a imagem. Imagem selecionada, por exemplo, ele vai aparecer um texto por cima, ó, compre agora ali, e a imagem que eu já coloquei anteriormente. Da mesma forma, a imagem eu posso configurar ela para ficar bem organizadinho, tá? Eu posso colocar, por exemplo, na vez de top à esquerda, eu centralizo e salvo. Daí ele vai ficar bem centralizado a imagem que eu coloquei, certo? O banner, ele tem toda aquela configuração de centralização que eu falei para vocês, que faria mais sentido. Aqui, ó, eu posso colocar contém, alto. O contém, por exemplo, ele vai contextualizar no espaço de banner, o banner é à esquerda, dentro daquele espaço, certo? Então, da mesma forma, eu posso pegar e criar um slider. O slider, ele é um banner com um carrossel. Imagina que fica girando sozinho. Então, eu posso colocar aqui um compre agora. Clicando fora, eu adiciono o banner, por exemplo. Adicionei o banner aqui. Nesse slider, por exemplo, como o objetivo dele é ter mais de um banner, eu posso vir aqui colocar um maisinho e adicionar um segundo banner, por exemplo. Então, esse slider aqui, que já era antes um banner, eu posso vir aqui nele, vir em configuração, e colocar um outro banner para ele. Então, ele pode ter um loop infinito, colocar um fadezinho de transição de imagem, um autoplay. Posso ter dessas funcionalidades, certo? Então, esse aqui é um banner único. Esse aqui, eu posso colocar o compre agora, por exemplo, vou colocar em branco. E no outro banner eu coloco um banner, por exemplo, nesse aqui. E depois de ter colocado o banner, eu posso colocar outro texto, por exemplo, confira já. Depois eu posso mudar a cor dele para ele fazer mais sentido. Então a gente vai ter, por exemplo, um carrossel de banners. Ó. Clicou no primeiro, clicou no segundo, ele muda. Beleza? Depois disso a gente tem o showcase. Eu posso colocar um showcase aqui embaixo, por exemplo. Ó. E daí no meu showcase, eu vou adicionando o showcase aqui para adicionar texto e conteúdo aqui em cada bloquinho. Eu acho que não vai fazer muito sentido, por isso que eu vou apagar desse bloco aqui. E também eu posso adicionar um mapa. Eu posso pegar aqui, por exemplo, colocar um mapa, só que ele tem que estar configurado com a API do Google. Nesse caso, em exemplo, eu não vou configurar o mapa, então, porque não tenho a API do Google configurada. Só para ficar bonito, e na vez de ser por janelas assim, eu vou criar um conteúdo aqui no meio. Eu vou pegar, por exemplo, colocar um texto aqui no meio e vou colocar produtos abaixo desse texto. Então, confira os melhores produtos. Depois disso, eu mudo o tamanho, boto uns 24. E aqui nos produtos, eu mudo os produtos. Selecionado os produtos, só salvar. E eu fiz aqui uma vitrine, beleza? Então essa página, como é que ela ficou, certo? Antes de mais nada, eu vou só mostrar para vocês que vocês podem salvar esse template, tá? É só salvar aqui, ó. Ele salva esse modelo inteiro do que eu acabei de fazer, certo? Faz mais sentido, porque se de repente eu precisar usar ele novamente em outro momento, eu posso usar. Coloquei o nome para ele, venho em salvar. E depois, se vocês quiserem usar ele novamente, só clicar aqui em Apply Template. Só vim separar esse template, colocar em aplicar. E pronto, ele vai aplicar na página inteira. Vou minimizar, vou salvar e agora eu consigo visualizar, tá? Então, geralmente ele pega o nome /URL, mas se tu não souber, só vir em páginas novamente, que ele vai aparecer aqui embaixo, ó, por exemplo, Black Friday, ele pegou exatamente o que eu falei, nome /URL. Depois do barra, coloco o item e, por exemplo, já tenho minha página aqui, ó, minha página específica com as abas aqui nas minhas janelas. Depois disso, eu tenho aqui o meu banner, a vitrine, o banner em carrossel aqui, ó, que eu criei anteriormente, que eu não coloquei mais de um banner, eu coloquei um só. Mas eu posso ter aí, por último, o drop-down aqui de questões, ó, que eu tinha criado lá atrás. Então, na vez de eu precisar usar código, chamar um programador ou uma agência para fazer isso, você mesmo pode fazer através do Page Builder. Beleza? O Page Builder não fica só por aqui, tá? Então, aquele template que vocês usaram, por exemplo, vocês podem ver ele aqui em conteúdos e templates. Fica aqui o Page Builder, ó, o template black que eu criei lá, ele ficou aqui, se quiser apagar. E também você tem a opção de criar conteúdo igual o Page Builder para uma página específica dentro de um produto. Então, se eu entrar nesse produto, por exemplo, aqui minha placa-mãe, se eu pegar ele para utilizar de exemplo, lá embaixo eu criei um conteúdo. Ó. Aqui em conteúdo, na minha descrição tem o Page Builder, que eu posso criar um banner no topo, descrições, informações, produtos, posso fazer tudo isso dentro do meu produto também. Então o Page Builder tá sim para criar uma página com Page Builder, é desse jeito, qualquer coisa que vocês precisarem de ajuda, é só chamar o pessoal da Caravel e até a próxima.